Você quer conhecer duas boas pagadoras de dividendos que, além disso, estão bastante baratas, muito descontadas? Então confira esse vídeo, porque é sobre isso que eu vou falar. Olá, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios da Capitalizo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos. E como é tradicional às quintas-feiras, vamos falar sobre renda passiva, dividendos, viver de renda, né? Falar de proventos, especialmente aquelas empresas que são boas pagadoras de dividendo. Lembrando que eu vou hoje comentar, né, trazer a avaliação, as análises aqui dos analistas da Capitalizo daquelas duas ações mais pedidas por vocês na última semana. Então já deixem aqui nos comentários as ações que vocês queiram que nós comentemos na semana que vem. Claro, para quem gostar do vídeo, compartilhar, dar um like e não se esqueçam de se inscrever aqui no canal também. Quando a gente fala em termos de recomendações, né, pessoal, nós não temos recomendação para a CBA nem Sanepar. Né? Eu gosto sempre de lembrar que não tem como a gente recomendar todas as empresas do mercado. Né? O fato da gente não recomendar uma ou outra não significa que seja ruim. Pelo contrário, a Sanepar é uma empresa muito boa, é a nossa preferida no setor de saneamento, que é um setor fantástico. E a CBA também é uma empresa que tem uma gestão extraordinária, Votorantim, é uma empresa muito boa. Só a CBA que a gente tem uma questão mais relacionada ao alumínio, né? Vamos dizer, o alumínio ele não tem um potencial de crescimento tão grande como na nossa avaliação o cobre, níquel e especialmente o ferro cromo, que é utilizado aí para fazer aço inoxidável. Tá? Mas são duas ótimas empresas, a gente acompanha e não quer dizer que em algum momento nós não podemos recomendar elas para as nossas carteiras, especialmente para a nossa carteira de dividendos. Para curto prazo a gente pode fazer algumas operações, já fez inclusive, mas aqui o foco é mais no longo prazo, nessas dividendeiras aqui, que são essas empresas que pagam bons dividendos. Então as duas, né, pessoal, têm múltiplos baixos, principalmente quando a gente olha o PVP, as duas operam abaixo do valor patrimonial. Claro que ninguém vai olhar esses indicadores de maneira isolada, mas eles podem indicar, sim, né, pelo menos para a gente ficar alerta para entender por que tem alguns ativos que estão tão baratos. E a Sanepar está com PL arredondando aqui de 5 vezes. Né? Se a gente pegar a Sanepar aqui, a ação preferencial, CBA está negativo porque a empresa teve prejuízo. Em termos de dividendo, a CBA está com 10,39 de yield, né, que é um ótimo yield. Tá? E o que a gente vai mostrar aqui, que considerando o preço atual, o yield pode subir ainda mais, ou seria um yield on cost, né, que é em relação ao preço que a gente paga a ação. Até porque, como a ação caiu bastante, né, foi uma das principais baixas, aí, se a gente olhar nos últimos 12 meses e esse ano, o yield acabou aumentando, né, porque ele correlaciona aquele dividendo que já foi pago. Né? E a Sanepar aqui está com yield de 8,34. A gente vai ver que esse yield aqui, potencial de CBA, ele pode aumentar bastante, até em função da grande queda das ações. E aqui a Sanepar, tranquilamente, tá, pessoal, consegue entregar, considerando o preço atual da ação aí para os próximos 12, 24 meses, um yield que vai de 10% a 12% tranquilo aí a Sanepar, tá? Nesse sentido. O que é interessante a gente olhar na Sanepar, né, pessoal? Nem parece, mas a empresa viveu tempestade perfeita nos últimos anos. Lembrando que a Sanepar é a empresa de saneamento do estado do Paraná, é uma das empresas que tem a melhor gestão de serviços, né? Uma empresa muito bem conceituada, uma empresa bem gerida. Claro que, por ser uma empresa estatal, sempre tem risco, né? A gente já comentou algumas vezes aqui na época que o Requião foi o governador do Paraná, nós tivemos congelamento de tarifa, apesar de que nós tivemos, né, a GEPAR, lá, que é a companhia, que é o órgão responsável no estado do Paraná, que fez reajustes bem abaixo aí do que deveria ter acontecido. E, além disso, nós tivemos 2 anos terríveis de seca no Paraná. Né? E isso trouxe, além da crise, né, aumento de custos, trouxe os resultados da Sanepar para baixo. Aí a gente olha a receita da Sanepar estável, bem reloginho, subindo bem, e o lucro, né, chegou a dar uma piorada aqui em função da pandemia, mas também se a gente olhar aqui para cima. Então, isso que é legal desse tipo de empresa, né? Porque a gente olha que estava bem descolada a realidade do preço das ações que estavam caindo em relação ao que a empresa vinha apresentando, porque ela passou por momentos terríveis, dificilmente ela vai passar pelos próximos 3 anos o que ela passou nos últimos 3 anos, principalmente em relação a essa questão da seca. O nível dos reservatórios está excelente, né?
e mesmo assim ela entregou ótimos resultados, né? Por isso que a gente comenta ali dessa questão de tranquilamente ela entregar yields acima de 10 a 12%, porque a gente vai ver a empresa possivelmente ter mais reajustes, né? Os resultados tendem a melhorar com uma menor pressão de custos. E claro, né, pessoal, não dá para descartar aqui a possibilidade de privatização, né? Ocorreu agora com a Copel, né? Pode ser que ocorra com o Copasa, com o CEMIG. A gente sabe que a situação é de cada estado, essas questões são bastante complexas, mas está com a faca e o queijo na mão o governo do Paraná, né, como diz o outro aí, para poder fazer uma privatização da Sanepar, que no nosso entendimento não está nem um pouco precificada, né, e pode fazer com que a ação, os preços da ação impulsionem ainda mais para cima. Então, um ativo barato, num setor bastante previsível, num setor que tem um bom potencial de crescimento também. Claro que a empresa até hoje não conseguiu aproveitar essa questão do marco do saneamento, né? Mas só considerando ali o estado do Paraná, se ela melhorar os resultados, né, ela tem condições de melhorar a receita, melhorar o lucro e também melhorar o pagamento de dividendos. Tá? Então, muito, muito interessante mesmo aqui para quem gosta de empresas de utilidades públicas, vale a pena ficar de olho na Sanepar, barata e ótima pagadora de dividendos. Tá? Quero deixar, antes de comentar da CBA, dois presentes para vocês. Um que é o Small Cap barato e forte potencial de crescimento, que é a Marco Polo. Eu até vou falar um pouquinho da Marco Polo quando eu falar da CBA. E também esse cupom Aniver B3, que dá até 35% de desconto na assinatura completa, que hoje é a assinatura mais completa do mercado, tem todos os tipos de recomendações. Depois eu comento mais um pouquinho para vocês, tá? No caso aqui, né, pessoal, eu quero abrir essa planilha aqui no Excel para fazer um exercício bastante parecido com a CBA que nós fizemos na época da Marco Polo, tá? E isso está escrito no relatório, então vale a pena vocês darem uma lida. Que o que é, né, pessoal? A Marco Polo, ela normalmente ela tinha resultados no exterior, que quando tinha crise no Brasil, o resultado não caía tanto como um todo, porém na pandemia ferrou tudo, né? O resultado lá fora foi ruim, o resultado no Brasil foi ruim também, e a empresa logo fez um plano para reajustar, para aumentar a produtividade, para cortar custos, para fazer com que a receita não caísse e os custos também não caíssem à medida que as receitas caíssem, porque isso é terrível, né? A empresa perde receita, mas os custos continuam em níveis, crescendo é um pouco mais complicado, mas que não caiam na velocidade, pelo menos proporcionalmente ao que cai a receita, né? E como a Marco Polo já passou por muita crise e é uma empresa que não tinha muita necessidade de investimento e tinha uma receita com caminhos da escola, né? E só pela retomada do mercado, ela tinha uma possibilidade boa de duplicar o lucro, as margens voltar lá para casa de 8 a 10%, e a empresa ia pagar bons dividendos quando a gente considerava o preço das ações no ano passado. Claro que se a gente olhar hoje os múltiplos da Marco Polo, vai estar um PL em torno aí de 8 vezes, e os resultados vão melhorar, ela continua barata, apesar de toda essa alta que nós tivemos do preço das ações, claro, pelo ponto de vista fundamentalista. E o que a gente falou, né, pessoal, que o mercado, às vezes, ele dá algumas oportunidades, né, muito interessantes. Então, o ano passado a gente fez esse exercício, pegou o preço que a Marco Polo estava no ano passado e simulou, né, se a Marco Polo só recuperasse o resultado dela, ela poderia pagar 14 a 20% de dividendos em relação ao preço do ano passado, né, que seria o yield on cost. Então, comprei a Marco Polo em dezembro do ano passado, poderia receber de 14 a 15%, a 14 a 20% de dividendos, e o que tudo indica, a Marco Polo vai pagar 20% de dividendos, né, considerando o preço do ano passado. O caso da CBA, pessoal, é um caso parecido, a gente pode traçar um paralelo. Claro que ela tem algumas questões de investimentos aqui a mais do que a Marco Polo, mas quando a gente entende, conhece a empresa e olha a estrutura da companhia, a gente vai ver que ela é uma boa pagadora de dividendos, tá? Não tanto pelo yield ali que a gente viu que está alto, mas pelo que eu vou mostrar agora para vocês, né? E o investidor, ele tem que separar as coisas, né? Porque às vezes o investidor acha que porque a empresa no momento não paga bons dividendos, ela não é uma boa pagadora de dividendos, né?
Eu dou um exemplo aqui, Itaúsa. Itaúsa é uma ótima pagadora de dividendos. Ela pode estar hoje, em função de questões do Itaú, né, provisões, inadimplência, crise, hoje ela pode estar pagando dividendos abaixo da média. Mas historicamente ela é uma boa pagadora de dividendos. A estrutura da Itaúsa permite com que ela pague bons dividendos, né? O setor de shopping centers é um setor resiliente, é o mais resiliente quando a gente fala de construção civil, né? É o que tem menos inadimplência, é o que tem menos vacância, mas a crise pegou justamente o setor mais resiliente. Então, o fato de uma ação pagar bons dividendos ou de um setor ser bastante resiliente não significa que sempre vai ter coisas boas, né? Em tudo nessa vida tem problema. No mercado financeiro, mesmo que de forma pontual, nós vamos ter algum tipo de problema, tá? Mas a gente consegue traçar um paralelo aqui no caso da CBA. Por quê, pessoal? Primeiro, porque deu tudo errado, né? A gente viu o preço do alumínio subir demais desde o ano retrasado, tivemos aquele golpe na Guiné, guerra da Rússia com a Ucrânia, e ela tem uma correlação muito próxima do preço do alumínio com as cotações, da mesma forma que a gente tem o minério com a Vale, né? E esse tipo de empresa pode ser uma boa pagadora de dividendos, sim. Talvez possa ser um pouco mais cíclico, mas também são empresas que pagam bons dividendos. E quando a gente compra no momento certo, e aí quando eu digo comprar no momento certo, não quer dizer que a gente compraria agora e que o preço da ação ia sair subindo. Não é isso. Mas quando a gente compra no momento certo, considerando a melhora do resultado da empresa, a gente pode receber muitos dividendos, como foi o caso da Marco Polo. A Marco Polo demorou para subir, né? Se a gente olhar o preço da ação, lá ela ficou 3, 4 anos num patamar bem baixo. A empresa ia melhorando, mas o preço das ações não ia acompanhando. A Sanepar foi ao contrário. A empresa conseguiu manter os resultados e o preço da ação mesmo assim caiu, né? Já aqui o caso da CBA, nós tivemos piora dos resultados e o preço da ação caiu junto com os resultados. E aí a gente tem que entender, né, por que os resultados pioraram, em boa parte também em função dessa questão da queda do preço do alumínio, né, e muito também em função da questão de custos, que impactou demais os resultados da CBA. Mas a empresa é uma ótima empresa, né, e em algum momento o resultado dela vai começar a estabilizar. E o que é interessante a gente notar? Que ela tem necessidade de investimento maior do que a Marco Polo, sim, mas quando a gente primeiro entende quem é o principal acionista, Votorantim. Votorantim tem quase 68% das ações. Só pelo fato de ser Votorantim, né, a gente entende aqui, sim, que é uma empresa preocupada em receber dividendos. A mesma coisa Itaúsa. É uma empresa preocupada em receber dividendos. Os controladores de Itaúsa, os controladores de Votorantim querem receber proventos. A política de dividendos da CBA diz que eles devem distribuir pelo menos 25% do lucro em dividendos, o que é mais ou menos o padrão das empresas, mas com lucros eles podem distribuir também, podem fazer mais distribuições, né? E o que são distribuições complementares, tá? E o que acontece, pessoal? Se a gente olhar o histórico da empresa e empresas do setor que atuam parecidas com a CBA, levando em conta também essa questão de Votorantim, tranquilamente pode ter um payout aí na casa de 50%. Claro que ela precisa ter um ano bom para ter lucro e distribuir pelo menos 50% desse lucro. Isso que significa payout, tá? E em anos muito bons, pessoal, a CBA vai distribuir 100% do lucro, né? Isso, claro, dependendo da necessidade de investimento. Mas como essa necessidade de investimento que ela tem não é eterna, né? Não é como uma VEG que quer dominar o mundo, quer sair crescendo para tudo que é lado, a CBA é um pouco diferente nesse sentido. Em alguns anos ela vai pagar mais do que 50%, a mesma coisa os bancos, né? Os bancos não têm muita necessidade de investimento para crescer, então em alguns anos eles vão pagar ainda mais dividendos, tá? Então a gente considera, né? Aí, claro, essa é a questão, da mesma forma que a Marco Polo, a gente não sabe se os resultados vão melhorar agora ou vão melhorar no ano que vem. Mas o que a gente tem que ter em mente? Que hoje o preço é um preço atrativo da CBA e se a empresa melhorar minimamente, né, os resultados em cima dos preços, que seriam os dividendos, eles seriam bem interessantes. E, claro, né, a gente tem a possibilidade também de valorização da ação, que foi a mesma coisa que aconteceu com a Marco Polo, tá? Então, o que a gente pegou aqui, pessoal, como base? A receita líquida da CBA o ano passado. Ela fechou o ano com 8,8 bi, tá? Esse ano deve ficar um pouco abaixo disso,
mas foi 8,8 bi de receita líquida, tá? E a mesma coisa que a gente falou da Marco Polo, bastava ela recuperar a receita que a gente ia lavar a égua de ganhar dinheiro. Foi o que aconteceu, tá? Então, no caso aqui, a gente vai ser super conservador, né? Simplesmente, eles conseguirem manter a receita que foi conseguida lá em 2022, né? Então, a gente não está indo nem para o longuíssimo prazo, a gente está indo para um médio prazo. E vamos considerar uma margem de 10%. O negócio da CBA consegue fazer uma margem de 10%. De 10% a 15%. Tá? Em anos bons, ela vai fazer 15%. Em anos ok, ela vai fazer uma margem de 10%. Ou seja, se a gente tem uma receita líquida de 8,8 bi, uma margem de 10% vai ser 882 milhões. O payout, que é o quanto que ela tem de lucro que ela distribuiria, para a gente tranquilo, tá? Em anos bons aí ela vai distribuir 50% com um mínimo de 25%. O mínimo de 25% ela pagaria mais ou menos o que ela está pagando hoje. Mas 50% é tranquilo aqui de payout para a CBA distribuir, ou seja, ela distribuiria metade do lucro dela, né? 441 milhões, tá? Porque aqui a margem aqui é o lucro, né? Ela tendo uma margem de 10% teria o lucro aqui de 882 milhões. E são 595 milhões de ações, quase 596. Nós dividimos, né, esses 441 por os 595, o que vai dar um dividendo por ação de 0,74 centavos. A cotação atual da CBA, R$ 4,12, nós teríamos um yield de 18%, bem acima, né? Claro, ninguém está dizendo que ela vai pagar 18% todo ano, mas é porque o preço caiu demais. Então, se a gente considerar o preço atual, a recuperação do resultado, eu posso ganhar bastante dividendo. Só o ponto que eu comentei antes, né, pessoal? A gente não tem como precisar se vai demorar 12 meses ou 24, como foi o mesmo caso ali da Marco Polo, tá? Por outro lado, pessoal, a margem pode melhorar ainda mais, né? Porque esse cenário de distribuir 50% do lucro é bem mais previsível do que a questão da margem, tá? Mas se a margem for para 12%, o dividendo em relação ao preço atual vai ser 22%. E na melhor das hipóteses, se ela for para 15%, porque a gente foi conservador com 10%, o dividendo vai para 27%. Então, olha só na recuperação do resultado a possibilidade de pagamento de dividendos que tem aqui no caso da CBA, em função de toda essa estrutura da empresa e ter o Votorantim também como controlador, tá? Então, sempre, volta e meia aparecem essas oportunidades aí quando a gente fala de pagamento de dividendos, como foi o caso da Marco Polo e possivelmente ou potencialmente é o caso aqui da CBA também, tá certo? Eu vou deixar como sempre, tá, pessoal, as nossas assinaturas, os resultados aqui das nossas estratégias, as carteiras de longo prazo, que com 10 minutos por mês vocês conseguem acompanhar, e aqui as nossas estratégias de médio e curto prazo, que com 10 minutos por dia vocês conseguem acompanhar. Ah, eu quero ver lá a carteira internacional da Capitalizo, é só clicar lá, vai ter os resultados. Eu lembro que aqui na Capitalizo, pessoal, é tudo feito de maneira independente, transparente, né, com resultados comprovados, e temos hoje aí o melhor atendimento do mercado. Quem quiser testar o atendimento, vamos dizer assim, e já quiser conhecer mais sobre a Capitalizo, manda um e-mail para contato@capitalizo.com.br. Quem preferir pode nos chamar no WhatsApp. É só deixar um áudio, uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!